Te damos graças por mais esta oportunidade. Te glorificamos pelos livramentos visíveis e invisíveis que o Senhor nos concedeu, pois entendemos que se não for o Senhor, há muito que o inimigo teria nos tragado vivos. Mas graças a Deus que nos dá vitória por intermédio do Teu Filho Jesus, te pedimos uma aula abençoada. Prepara a nossa mente, nosso coração, para que possamos compreender a Tua palavra. Tudo isso te peço, profeta, e agradeço, na autoridade do nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, estamos estudando os livros históricos do Antigo Testamento, que são compostos por 12 livros. Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis, Crônicas, Esdras, Neemias, Esther. Semana passada estudamos sobre o livro de Josué, Juízes e Ruth. E nesta oportunidade vamos dar continuidade a esse assunto, estudando sobre os livros monárquicos. Se você quiser escrever, livros monárquicos fazem parte também dos livros históricos do Antigo Testamento, mas é chamado de livros monárquicos. E estes são e 2 Samuel, Primeira e 2 Reis, Primeira e 2 Crônicas. Esses 6 livros são tidos como os livros monárquicos, porque são os livros que relatam a história da monarquia de Israel. Dentro deles encontramos a história dos monarcas ou dos reis de Israel. E no que se diz respeito à história, esses 6 livros são os mais ricos do Antigo Testamento. Eles possuem um conteúdo extraordinário, pois relata a história de 42 reis. Eu lembrei, só que a gráfica não me entregou em tempo. Então, não, tudo bem, só para saber. Então, relata a história de 42 reis, irmãos, que é o ciclo de 7. 42 é 6 vezes o número 7. E hoje vamos ver um resumo desses 6 livros da Bíblia. O primeiro livro do profeta Samuel, o primeiro livro, é o livro da transição do regime governamental. O primeiro livro de Samuel, o livro, eu estou repetindo para os irmãos, isso aqui é importante. É o livro da transição do regime governamental. Da transição. Por quê? Até o primeiro livro do
profeta Samuel, o regime governamental era o regime teocrático, era a teocracia. E eu expliquei semana passada que teo quer dizer Deus e cracia quer dizer governo. Então, o governo divino significa governo de Deus. Porque até o primeiro livro do profeta Samuel, o próprio Deus governava Israel. Israel não possuía um presidente, senador, deputado, governador, um rei. Não existia até o primeiro livro do profeta Samuel, porque o próprio Deus reinava sobre Israel, por intermédio do sacerdócio. Era o sacerdote que cobrava do povo a prática da lei. Deus cobrava do sacerdote e o sacerdote cobrava do povo. O sacerdote era como se fosse um representante de Deus, mas ele não era tido como autoridade política, porque não existia. Ele era tido como uma autoridade espiritual. Então, no primeiro livro do profeta Samuel, a gente encontra a transição de governo, de regime ou de sistema governamental. Porque deixa de ser um sistema teocrático e passa a ser o sistema de reis, o sistema de monarquia, o sistema monárquico. Eu não ouvi nenhum glória a Deus ainda hoje. Oh, glória a Deus. Aí, já me lembrou. Então, esse primeiro livro gira em torno da história de 3 personagens, que é o profeta Samuel, Saul e Davi. Profeta Samuel, Saul e Davi. Saul e Davi são os primeiros reis de Israel, os 2 primeiros reis de Israel. E Samuel foi aquele que fez a transição, porque Samuel é tido como o último juiz, e foi ele que consagrou os 2 primeiros reis de Israel, Saul e Davi. E é por isso que do capítulo 1 até o capítulo 8 do primeiro livro de Samuel, a gente encontra a história de Samuel. A origem dele, o nome dos seus pais, Eucana e Ana, como é que ele nasceu, porque ele nasce de um voto, a sua mãe é estéril. E a sua mãe, para cumprir esse voto, entrega ele para trabalhar no templo. E ele é criado pelo sacerdote Eli. E quando a Bíblia diz que Samuel cresceu na casa de Eli, irmãos, é algo para se parar para pensar, porque a casa de Eli estava corrompida. A Bíblia diz que os filhos de Eli, Ofni e Finéias, se prostituíam no templo, roubavam da oferta. A Bíblia tentando falar o caráter de Ofni e Finéias, a Bíblia diz que eram filhos de Belial. A palavra Belial significa perdição. Então, filhos da perdição. Então, tudo aquilo que não presta era Ofni e Finéias. E por que isso era para se pensar? Pergunta para mim, por quê? Por quê? Porque Samuel foi criado com eles e não se corrompeu. Aleluia. Ele foi criado com 2 perdidos, pastor Robson, e não se perdeu. Em outras palavras, Samuel, ele foi criado no meio da lama, mas não se sujou. Então aprendemos com Samuel que é possível a gente habitar num ambiente sujo e não se sujar. Aleluia.
É possível, viu, irmãos, a gente habitar num ambiente de corrupção e não se corromper, habitar na onde tem mentira e não mentir. Porque tem gente que coloca a culpa no ambiente. Mas não é o ambiente que faz a pessoa. É a pessoa que faz o ambiente. Glória a Deus. Um dia uma jovem falou para mim: eu amo a Jesus, mas não consigo ser crente porque lá em casa ninguém é crente. Eu falei: você não ama coisa nenhuma, Jesus. Faz assim. Eli foi um mau pai para Ofni e Finéias, mas ele foi um bom pai para Samuel. Glória a Deus. Ele não soube criar bem os seus filhos, mas ele soube instruir bem o filho dos outros. Te dando um tempo aí para você Jesus, dessa maneira. Tem muita gente assim, Muita mesmo. que é um bom conselheiro para filho dos outros, mas não é um bom conselheiro para o seu próprio filho. Eu tenho uma menina de 18 anos, pastor Robson, e eu estava com uns problemas com ela uns 2 anos atrás, e eu estava de cabelo em pé. O senhor é pai, o senhor sabe o que eu estou falando. E aí eu fui se aconselhar com um pastor amigo, cabeça branca, e ele falou assim: Gabriel, você quer ser bem sucedido com a sua filha? Sim, senhor. Ele falou assim para mim: converse com ela como se estivesse conversando com um membro da igreja. E eu olhei para ele e falei: mas pastor, sim, porque um membro da igreja você altera a voz? Você quer puxar a orelha dele? Você pega a cinta? Você é grosso com ele? Não. Então, fale com ela do mesmo jeito que você vai ver que o negócio vai mudar. Glória a Deus. E talvez isso é válido para alguém aqui. E eu fiz isso, fui muito bem sucedido. Então a história de Samuel, irmãos, fala da chamada dele até o capítulo 8. Deus chama ele 3 vezes. Fala da confirmação da sua chamada diante da nação, porque Deus chamou Samuel em particular. Aí o próprio Deus que chamou em particular apresentou Samuel para a nação. Veja isso, por favor. Capítulo 3, verso 19, Deus apresentando Samuel. E crescia Samuel. E só diga: Samuel crescia. Samuel crescia. Cutuca alguém e diga: você precisa crescer. Precisa crescer. E eu vou repetir: na onde Samuel crescia, irmãos? No meio do que eu falei? Ele crescia num ambiente ruim, viu, irmãos? Só que o detalhe, ele estava num ambiente ruim, mas o Senhor era com ele. Porque independente do ambiente que você está, o importante não é o ambiente, o importante é se Deus está com você. O Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair por terra. Aleluia, aleluia, Jesus. Aquilo que Samuel falava, Deus assinava embaixo, em outras palavras. Deus confirmava o que saía da boca dele. Aí no verso 20 é Deus confirmando a chamada dele. E todo Israel, desde Dan até Berseba, ou seja, Dan, irmãos, era uma fronteira, e Berseba era outra.
Então, de uma fronteira de Israel até outra, de uma extremidade a outra, o texto está falando, de uma extremidade a outra, conheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Então está falando que todo Israel conheceu que Samuel era confirmado como profeta. Vocês estão aí, meus irmãos? Por que Deus tem que confirmar Samuel como profeta? É porque ele vai ungir o primeiro rei e o segundo também. E se a nação não respeitasse ele como profeta, também não ia respeitar o rei que seria ungido por ele. É verdade, dessa maneira. Então, até o capítulo 8, a história de Samuel vai falando. Aí no capítulo 8 é a transição do reino. Vai folheando a Bíblia aí, me acompanhando. Alguém lê epígrafe, só epígrafe do capítulo 8, por favor. Israel pede um rei. Israel pede um rei. E sucedeu que, tendo Samuel, eu estou falando que do capítulo 1 até o 8, é a história dele. Perceba que aquele já está velhinho. Então, do 1 ao 8, conta a história de Samuel até ele ficar velho, irmãos. E sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos juízes sobre Israel. E era o nome do seu filho primogênito Joel, e o nome do segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Porém, os filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza e tomaram o presente e perverteram o juízo. Então está dizendo que eles eram, os filhos dele eram comprados. Uma pessoa cometia um ato de adultério, eles tinham que sentenciar a morrer. Só que se essa pessoa tivesse dinheiro, comprava eles. Estou te dando um exemplo aqui. Eles recebiam um presente aqui é que comprava. Então só o pobre morria. É que nem hoje. Os filhos de Samuel ainda estão governando. Vocês estão vendo isso na Bíblia, irmãos? Então, os filhos de Samuel é rejeitado. Porque, irmãos, por mais que a gente venha a ser crente, estamos falando de Samuel. Não tem nada na Bíblia que abomine a conduta do Samuel, irmãos. Nada. Só que os filhos dele não seguiam o exemplo. Porque tem gente que quer julgar o homem de Deus pelos filhos. Acha que se o filho está na droga, não é homem de Deus. Vocês estão aí, irmãos? Isso não tem nada a ver uma coisa com a outra, porque os filhos são responsabilidade nossa até completar 18 anos. Depois que completa, a gente não tem mais um cabresto. A gente ensina. A gente às vezes comete o erro de ensinar o caminho que deve andar. A Bíblia não diz ensine o caminho. A Bíblia diz ensina no caminho. Aleluia. No caminho, não o caminho. O caminho é você sentar e falar. Tem que fazer isso, isso e isso. No caminho é você fazer junto com ele. É os dois andar juntos. Vocês estão entendendo? Pai do Senhor, irmão.
Aí, vamos continuar a leitura aqui, irmãos. O verso 5 do capítulo 8. Vamos ler o 4 também. Então, todos os anciões de Israel se congregaram e enviaram a Samuel a Ramá. E disseram: eis que já está velho, e os teus filhos não andam pelos seus caminhos. Constitua-nos, pois, agora um rei sobre nós, porque ele nos julgará como tem todas as nações. Então aqui o povo está pedindo um rei, até aqui não tinha. Diga, põe o dedo na Bíblia e diz: até aqui não tinha rei. Até aqui não tinha rei. Não tinha. Então o povo está pedindo. E por que o povo está pedindo? Olha no final do texto: como tem todas as nações. Pergunta para mim, o que é isso? O que é isso? Israel quer ser igual a outras nações. Eita, olha isso. Porque, irmãos, o propósito de Deus é que as outras nações desejassem ser igual a Israel. Deus levantou Israel. O desejo de Deus é que Israel fosse a nação espelho. Por isso Deus deu a Israel leis diferentes. Deus deu a Israel costumes diferentes. Deus deu a Israel tudo diferente das outras nações. Israel possuía. Por quê? O propósito de Deus era isso. Quando as outras nações olhar para Israel e ver o Deus dela que abre mar no meio, Aleluia. e ver o Deus dela que cuida dela, as outras nações vai despertar dentro delas o desejo assim: a gente tem que ser igual a esse povo. Aleluia. Glória. Só que aqui, olha aqui, foi ao contrário. Ao invés de outras nações se espelhar em Israel que passou a se espelhar nas outras nações. Isso aqui é o quadro da igreja de hoje. É verdade. Porque o propósito de Deus é que os ímpios lá fora passem a desejar a ser igual os crentes. Só que está sendo ao contrário. É verdade. Dessa maneira, Senhor. Os crentes que estão desejando ser igual a ímpio, irmãos. Ao invés do ímpio querer copiar os crentes que estão copiando a moda do ímpio. Se não falar nada, hein? Sei não. As músicas, irmãos, até escola de samba no público. Ai, Deus. Estão copiando. Eles pegam o ritmo da música lá fora, só muda a letra. E você quer a prova disso que está copiando? Tem a música lá fora que foi muito cantada. Por onde a gente passa? Aquilo não é música, irmão. Aquilo é um satanás, irmão. Aquele tal do que tiro foi esse? Sabe que os crentes passou a postar? Que culto foi esse? Verdade. Já vi isso. Até hoje. Mas que culto foi esse? É copiando essa música. É verdade. Você está aí ou não? Então o Israel aqui é o reflexo de hoje. A igreja copiando o mundo. Irmãos, tem igreja por aí que está pior que discoteca, irmãos. Está pior do que balada. Tem igreja por aí que a moça que vai na balada está se vestindo melhor do que as irmãs que vêm para a igreja.
Eita, meu Deus. Dá um glória aí para me ajudar. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Ô, glória. Você pode dizer assim comigo? Na onde vamos parar? Onde vamos parar? Porque antes você olhava para um crente, eu não estou falando de roupa, eu estou falando de conduta, viu, irmãos? Você olhava para o crente, não precisava falar que era crente, não, você identificava. Você andando na rua, você sabia quem era e quem não era. Hoje tem lugar que se a pessoa te apresentar credencial ainda, você ainda duvida. Será que é mesmo? Dessa maneira, Jesus, olha aí. Isso aqui está claro. Israel diz, como tem as outras nações, a gente quer ter também. E aqui Israel está querendo copiar o sistema de governo. Mas ao longo da Bíblia, você encontra Israel copiando muitas outras coisas das outras nações. Os deuses das outras nações, Israel passou a adorá-los. Então, e Deus previu que Israel ia pedir um rei. Isso aqui, Deus não pegou Deus de surpresa não, viu, irmãos? Veja, deixa alguma coisa marcando aqui. Deuteronômio 19. Não é o 19 não. É o 17, isso mesmo. Deuteronômio 17. Verso 14. Eu vou ler para ganhar tempo. Quando entrares na terra, está falando da terra prometida, que aqui não tinha entrado na terra ainda, estava peregrinando no deserto. Então Deus fala: quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus, e possuíres nela, para nela habitares, e disseres: porei sobre mim um rei. Está vendo aí? Assim como tem todas as nações que estão ao redor de mim. Então Deus conhece o futuro, Deus é onisciente. Deus olhou para esse povo, vai querer copiar lá fora. Então, antes deles copiar, deixa eu criar algumas regras. Aí Deus cria a lei do rei aqui, a lei do rei. Orai certamente sobre ti como rei, que escolher o Senhor. Deus está falando, não é vocês que vão escolher quem vai liderar sobre vocês. Quem vai escolher é Deus, o texto está falando. Que tem gente que quer escolher quem vai liderar, quem não vai. A escolha ainda é de Deus, irmãos. E às vezes Deus escolhe quem você não vai com a cara. É dessa maneira, Jesus. E hoje em dia Deus tem que escolher uns camaradas ruins. Que os crentes estão querendo aí, tem que escolher uns Pedro. Então, irmão, quem escolhe é Deus. Olha quem Deus escolhe. Paulo matava crente. Olha quem Deus escolhe. Pedro negou ele 3 vezes. Deus escolheu até Judas. Foi ele que escolheu. Por que você está me olhando assim? Não foi eu não que escolheu. Escolhendo até Judas. Que tem que ter. Judas serve para nos levar para o lugar que Deus quer, viu? Onde Deus queria Jesus era na cruz. E se não tem o Judas, ele não vai para lá. Ele era contador também, né? É o tesoureiro. Meu Deus. Tem uns trabalhos com tesoureiro. Você já me ligou um. Eu preguei no culto, tal. Aí me deu envelope, pastor. Me deu envelope, tesoureiro. Eu fui embora feliz e tal. Parei no posto, R$600 no envelope. Aí botei gasolina e tal, fui embora. No outro dia o miserável não me ligou. Rapaz,
Pai, o pastor falou para te dar 300, eu encanei dentro das 600. Tem como depositar de volta? Falei, já gastei. Como é que o cara tem coragem de ligar para depositar a oferta de volta, Maria? Falei, irmão, Deus estava querendo me abençoar. Tampou seus ouvidos aí. Sem entender errado, você me ligou querendo a benção de volta. Devolvo não, amado. Irmão, não vou generalizar, mas é difícil ser tesoureiro e ser crente ao mesmo tempo. Pergunta para mim, por quê? Você já percebeu que na hora da palavra o tesoureiro vai contar dinheiro? É verdade. Eu estou falando com tu aí, viu, tesoureiro? Como é que vai ser crente se não ouve a palavra, irmãos? Eita, Jesus, olha aí, nunca. Você acha que Deus é a melhor parte do culto? A melhor parte está sendo contada lá na salinha. Se eu pudesse mudar esse negócio, é que eu não tenho autoridade, mas pelo menos eu falo. E não ouve a palavra. É por isso que Judas deu trabalho. Na hora que Jesus ia pegar, ele ia contar dinheiro. Vocês não vão ter um tesoureiro aqui não, né, irmãos? Conta depois da palavra. É um desrespeito. Está falando que o dinheiro está valendo mais do que a palavra fazendo assim. Na igreja católica não é assim, viu? Aí, ó. Na igreja católica fica no altar o dinheiro só no final que é. No final faz uma equipe lá e vai contar rapidinho lá depois. E a maioria dos tesoureiros vai contar o dinheiro e não volta mais no culto, não fica lá. Meu Deus, olha aí, Deus. Os tesoureiros vão querer cortar minha oferta, Maria. Estou lascado. E vai para a internet isso aí? Vai, eu coloco. Falei, digo de novo. Preciso ouvir palavra. É verdade, eu concordo. Mas ainda tem uns descarados aí que não está nem ouvindo. Mas a nossa parte a gente faz. Então, quem que escolheu o Senhor, quem vai escolher quem vai reinar é Deus. Dentre os seus irmãos porá sobre ti, e não porás por homem estranho. O texto está falando, eu não quero que vocês sejam liderados por um estranho. Quem é o estranho? É o ímpio. Eu quero que vocês sejam liderados por um irmão. Glória a Deus. E tem ímpio aí liderando a igreja, meus irmãos. Não sei se conhece alguns, eu conheço uma meia dúzia. Não é crente, bebe, fuma, cheira, prostitui, as irmãzinhas da igreja ficam dando cantada. Aí o verso 16: porém não multiplicar para si cavalos, nem fará voltar o povo do Egito. O texto está falando, o rei que for liderar Israel não pode levar o povo para o Egito. Está claro? Na sua Bíblia está assim? E você conhece algum rei aí levando os crentes para o Egito, irmãos? Pastor levando os crentes para o Egito? Levaram. Postou na internet ainda. Vamos evangelizar na madrugada lá no Sambódromo. Vai evangelizar o quê, irmãos? De madrugada no Sambódromo. Pastor, as pessoas estão lá bebendo, fumando.
fumando, cheirando, se prostituindo, vai querer saber de Jesus, irmão? Isso é desculpa para ver a batucada do Gaviões. Não, mas não tem que evangelizar esse povo. Tem, mas não quando eles estão no efeito. Um melhor dia para evangelizar, a melhor hora para evangelizar eles é quando eles estão de ressaca. Teve um vídeo na internet aí de um pastor que entrou no baile funk. O senhor chegou a ver na internet? Não. Ele disse que ganhou um monte de alma, tá tudo no. Não, tem casos específicos que Deus envia, mas enviou, eu creio que é só Ele. Eu estou falando de pegar os jovens da igreja, irmãos, os jovens. Tem casos específicos que é só a pessoa, Deus fala só uma pessoa. Vai lá que eu tenho uma obra na vida de fulano, vai lá buscar ele ou ela. É um caso específico. O texto está falando de não levar o povo. É porque tem levando para o Egito balada gospel. Você já ouviu falar nisso? Ainda aposta assim, você que ainda não tem sua cara metade? Cerveja sem álcool na balada gospel. Eita Jesus! Você não está indo não, né, Mamá? Saiu no YouTube comissão de frente dos Gaviões. Tipo assim, Satanás matando Jesus. Aí o cara caía assim e o Satanás assim. Mas do carnaval não vai esperar nada de Jesus vencendo, né? Um carnaval não vai esperar nada bom, né? O nome já diz carnaval, festa da carne. Não fará voltar o povo para o Egito, porque Deus tirou o povo do Egito, Deus tirou do mundo, das drogas, da prostituição. Deus tirou do Egito, irmãos. Aí Deus está falando, um líder não pode levar o povo de volta. E para multiplicar cavalos, o Senhor vos tem dito, nunca mais voltareis por este caminho, por Egito. Tampouco, aqui é o erro do Salomão, irmãos, tampouco para si multiplicará mulheres. Você lembra do Salomão? 700 mulheres e 300 concubinas. Aqui Deus, aí fala o garanhão. Garanhão o quê? Acaba ganhar minha mulher sendo rei, é fácil. Eu quero ver ganhar minha mulher liso. Então, erro do Salomão aqui, Deus anteveio, não seja mulherengo, em outras palavras, para que o seu coração não se desvie, nem prata nem ouro. Então Deus, aqui a lei do rei, Deus anteveio que o povo ia pedir um rei, e criou a lei, falando como o rei devia se comportar. Volta para o capítulo 8 de 1 Samuel. Verso 6. Porém, essa palavra pareceu mal aos olhos de Samuel. Que palavra? O povo pedindo um rei como tinha outras nações. Samuel não se agradou dessa palavra. Quando disseram, dai-nos um rei para que julgue sobre nós, e Samuel orou ao Senhor. E disse o Senhor a Samuel, ouve a voz do povo em tudo quanto eles te disserem, pois não tem rejeitado a ti, antes a mim tem rejeitado, para que eu não reine sobre eles. Eita, é forte Deus. Por quê, irmãos? Até aqui quem reinava sobre Israel era quem? Deus. Diga melhor, quem reinava? Deus. Era a teocracia. Aí o povo pedindo um rei, vai mudar a forma de governo, vai virar monarquia. Aí Deus está falando, Samuel, o povo não está rejeitando tu, está rejeitando ele.
E Deus permite então que o povo escolha o seu modo, o seu sistema de governo. Aí no capítulo 9 vem o primeiro rei. Eu vou correr que eu tenho que falar esses 6 livros aqui hoje. Mas entendendo esse, os outros ficam mais fácil. O capítulo 9 é o primeiro, a história da origem do primeiro rei de Israel. Diga comigo, Saul. 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 Saul, irmãos, Deus, ele estava em casa dormindo, que ele era filho de papai, porque ele era filho do maior fazendeiro da época, chamado Quis, da tribo de Benjamim. Aí o Quis vai em casa tomar um café, estou parafraseando. Cadê Saul? Está dormindo 10 horas da manhã, esse menino dormindo ainda. Chama aí, Saul, você precisa fazer alguma coisa. Se perdeu umas jumentas aí, vá procurar por ela, só volta com essa jumenta. Só que a jumenta perdida é o meio que Deus está criando para atrair Saul até a presença de Samuel. Através da perca da jumenta, Deus levou Saul até o lugar que ele queria. Não se assuste. Para Deus te levar para o lugar que Ele quer, Ele faz isso através de percas. Jesus, é forte dessa maneira. Você sabe que o pastor fez uma cara de choro. Fez assim. Aqui a perca é jumenta, mas às vezes a perca é o emprego. Perdeu o seu, perdeu floricultura, para Deus te trazer para a penha. Eu também perdi tudo, papai. Isso, para estar aqui. Empresa, marido. Porque se não perde, a gente não vai com a própria perna. É verdade. Foi o que fez com o senhor lá que tinha trabalhado para Sim, a jumenta. senhora, né? Eu perdi a jumenta. Então, talvez você está atravessando um período de perca. Mas isso aí não é o diabo. É Deus falando. Você tem que perder, senão você não atende a sua chamada. Glória a Deus, aleluia. Você tem que perder, porque eu não te quero nesse lugar, eu te quero em outro lugar. E a perca vai te levar para. Irmão, a perca traz benefícios. Com Deus eu estou falando. A perca com o diabo é perca mesmo. Com Deus, a perca não é perca, é ganho. A mulher das dracmas, quando perdeu uma, a gente só fala, ela perdeu, coitadinha. Não foi bom para ela perder, porque a perca dela trouxe benefício. Primeiro benefício, a Bíblia diz que ela acendeu a candeia. Diga, saiu do escuro. Saiu do escuro. Se ela não tivesse perdido, ele ia estar no escuro até hoje. É verdade. Quer que eu fale mais uma coisa, um benefício que a perca trouxe para ela? Ela fez faxina na casa. Exatamente, ela saiu da sujeira. Deus. Então a perca faz a gente fazer umas faxinazinhas na nossa vida. Aleluia, glória a Deus. Quer que eu fale mais uma? Fez um monte de amiga com as vizinhas. Chamou as amigas, a vizinha, falou, vamos para a festa. Então a perca, a gente detecta quem são e quem não são os verdadeiros amigos. Aleluia, Deus, é dessa forma. Porque tem amigo que é amigo, a amiga.
Só enquanto você tem. Deus é forte, Jesus. Dessa maneira. Mas é quando você perde que Deus te mostra quem é Glória, glória, e glória. quem não é. Verdade, aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Saul perdeu a jumenta. Aí você pode botar o nome na jumenta que tu perdeu. Aí a perca da jumenta, verso 11, capítulo 9, verso 11, eu estou lendo assim, pulando para ganhar tempo. E subindo eles, a sua Bíblia está assim? A perca levou Saul para um lugar mais alto. Aleluia. Ele subiu. Me ajuda aí. Diga para alguém: essa perca vai te botar lá em cima. Essa perca vai estar lá em cima. Aleluia. Eu creio. Aleluia, Deus. Capítulo 9. Capítulo 9, verso. Olha o verso 15. Porque o Senhor o revelava aos ouvidos de Samuel em dia antes que Saul viesse.